Deus, né? Tudo que Ele tem feito na minha vida, não sou merecedor e nem tenho condições só de estar na casa de Deus, estar diante da palavra de Deus, estar com a minha família na casa de Deus, estar cooperando com os irmãos essa noite e além disso ainda poder falar a palavra de Deus. Eu me sinto muito privilegiado pelo Senhor essa noite. Amém? Eu quero convidar minha filha, a Ingrid, e ela quer fazer a leitura com os irmãos. Falou que quer ler, então eu não posso não dar a oportunidade para ela fazer a leitura com os irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Abra a Bíblia nesse momento. Lucas 1:37. Todos acharam? Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém, glória a Deus. Porque para Deus não há impossível. Antes de você sentar, combina com quem está perto de você. Diga para ele: quando me ouvir da glória, dê aleluia essa noite. Quando me ouvir da glória, dê aleluia. Amém? Se assente em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de aqui estar com os irmãos, como eu já falei, e grato ao pastor André, né? Sempre ele é muito bondoso com suas palavras referente a mim e a minha família. Deus abençoe grandemente pastor André, sua família, essa igreja, uma igreja que eu torço, que eu oro, para que dia após dia Deus possa abençoar mais e mais. É sempre um prazer cooperar com os irmãos, os obreiros, pastor Eduardo, irmão Jair, a Sandra, eu vi ela lá, ali, os demais irmãos. Deus continue abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um versículo bastante comentado, bastante falado, temas de congressos, temas de campanhas, que é uma afirmação do que é Deus. O evangelista Lucas está dizendo que para esse Deus não há impossíveis. Algumas Bíblias, após essa afirmação, está entre parênteses: em todas as suas promessas. Ele está fazendo uma referência de algo que só encontramos em Deus. Deus é Deus e está em um patamar mais elevado do que o homem, porque para Ele não há aquilo que Ele não possa fazer. E é exatamente por isso que Ele é Deus. Ele habita no céu dos céus, é supremo, é poderoso, é onipotente, onisciente. E o que nos chama muito a atenção é que mesmo Ele sendo tudo e o centro de todas as coisas, Ele se importa com pessoas tão limitadas como nós. Como pode um Deus que não precisaria do homem para absolutamente nada nos amar ao ponto de entregar o seu Filho unigênito para provar do seu amor por nós? Esse Deus, Deus do impossível, habita no céu, é celestial. Nós habitamos na terra, somos terrenos. Isaías vai dizer que os seus pensamentos não são os nossos, os seus caminhos não são os nossos. Ele é espírito e está no céu. Nós somos homens e estamos na terra. Vivemos na terra, comemos do que a terra nos dá, e quando morremos retornaremos para a terra. O pregador vai dizer que ao fim da sua vida e após experimentar todas as coisas, ele fez a afirmação dizendo que tudo debaixo do sol é vaidade. E é vaidade pela maneira passageira que é a vida do homem, que hoje existe e amanhã já não existe mais.
que se nós pensarmos nos nossos antepassados, não sabemos o nome do nosso tataravô. Sabemos que ao passando dessa vida, nós cairemos no esquecimento. E daqui 100 anos não tem nenhum de nós mais aqui. E daqui 200 anos ninguém lembrará de quem nós somos. E mesmo sendo extremamente limitados, Deus continua nos amando. E isso é maravilhoso demais. Por isso a Bíblia vai dizer que o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Porque não há explicação de como Deus pode amar pessoas tão ruins como nós. Pessoas que mesmo quando não queremos, pecamos. Pessoas, mesmo a exemplo de Pedro, que quando ele achava que ele estava mais crente, dizendo: eu vou morrer por ti, Senhor. O Senhor falou: você não sabe de nada, Pedro. Antes que o galo cante, você me negarás. E a Bíblia vai nos afirmar que quem poderá nos separar do amor de Deus? Quer dizer que o que nos liga a Deus é o amor de Deus através de Jesus. E nada nos separará. E o apóstolo Paulo vai dizer que não é a altura, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir, não é os anjos, não é o principados. Nada e nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que esse Deus do impossível nos ama de uma maneira imensurável. Por isso que lá em Apocalipse a afirmação é que esse Deus, ele é tão do impossível que ele abrindo, ninguém tem o poder de fechar. E que ele fechando, ninguém tem o poder de abrir. Então está colocando Deus nessa classe acima de todos, que o que ele faz, não há quem possa desfazer. Isaías vai dizer que, de repente, até nós, às vezes somos corajosos a determinar alguma coisa. Mas pode ter alguém corajoso também para não obedecer a minha ordem. Mas Isaías vai dizer que desse Deus do impossível, determinando alguma coisa, não há quem possa revogar o seu decreto. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. E a tua palavra é a autoridade. E ele diz: aquilo que não exista passa a existir pelo poder supremo da tua palavra. Este é o Deus do impossível. E quando nós lemos uma afirmação poderosa como essa de Lucas, nós somos levados a refletir na questão dos evangelhos. Porque essa afirmação tão clara, somente o evangelista Lucas escreve. Porque para Deus não tem impossível. E quando você estuda os evangelhos, você começa a buscar qual foi a intenção da escrita desses homens. Certamente, quando eles escrevem, não só Lucas, mas em torno dos 40 homens que escreveram a Bíblia em um tempo aproximado de 1400 a 1600 anos, quando eles escrevem, eles não têm convicção aonde chegaria esses escritos. E os evangelistas, quando eles escrevem o evangelho, eles não têm uma visão que esse escrito, essas cartas, esses relatos chegariam até os confins da terra. Quando você estuda os evangelhos, embora a nossa Bíblia apresente o evangelho de Mateus primeiro, o evangelho mais antigo é o de Marcos, que leva o nome de Marcos, mas ele é escrito com a orientação de Pedro. Quando Marcos está escrevendo e Pedro está ditando, eles não imaginam aonde chegaria o poder desta mensagem. Então, quando você estuda o evangelho, você descobre que cada um tem uma microvisão. Eu vou mandar esse relato para um determinado ponto. Mateus, que é o que apresenta primeiro em nossa Bíblia, é aquele... Quem é Mateus? Mateus na Bíblia é Levi. Quem é Levi? Levi é o homem que trabalhava para o império. É aquele cobrador de impostos
que tributava os seus próprios irmãos, até que Jesus passa pela mesa onde ele estava cobrando imposto e lança o chamado sobre a vida de Levi para que ele possa seguir. Levi encontra Jesus, se converte, e quem encontra Jesus tem uma mudança radical na sua vida. E Mateus parece agora ter uma dívida com o povo judeu, porque aquele que ele oprimia, agora ele quer salvar. Aquele que ele era odiado, porque quando você estuda a história de Zaqueu, Zaqueu era odiado porque ele trabalhava para o Império Romano. Certamente Levi também é odiado porque ele trabalha contra Israel. Eram inimigos. Mas agora ele conhece a Jesus, e Mateus tem a intenção de escrever sobre Jesus. E por que ele escreve sobre Jesus? Porque ele quer evangelizar os próprios irmãos judeus. Ele quer compensar a dívida. Sabe quando alguém no mundo faz muito mal a outra pessoa, e quando ele se converte, ele pensa, olha quanta barbaridade eu fiz com aquela pessoa. E a maior alegria para compensar aquilo seria levar aquela pessoa a Jesus também. Porque a mesma transformação que ela teve eu posso ter. E é maravilhoso quando velhos inimigos do mundo se encontram na casa de Deus adorando o único Deus. Talvez esse é o pensamento de Mateus. Então Mateus escreve o evangelho de Mateus aos judeus. E é por isso que quando você lê logo nos primeiros capítulos de Mateus, Mateus se prende à genealogia de Jesus. E a genealogia é aquela parte que a gente começa a ler, fulano que gerou fulano, que gerou fulano. E você fala, isso aqui não interessa, eu vou pular para outra parte. Mas Mateus, era importante ele escrever a genealogia, porque ele queria provar para os judeus que Jesus era o Cristo. E para provar que Jesus era o Cristo, ele tinha que mostrar o cumprimento das profecias e da onde Jesus veio, para que o povo pudesse acreditar que ele realmente era o Salvador. Quando você vai em Marcos, que é o segundo evangelho da nossa Bíblia, Marcos, ele é aquele que quer ganhar o inimigo também. Marcos também está oprimido pelo império. Toda a Galileia, todos os judeus estão oprimidos. E se eu ganhar o inimigo passa a ser aliado, passa a ser amigo. E seguindo os relatos de Jesus, porque Jesus falou assim, olha, se eu fazer o bem só para quem me faz o bem, isso não é nada. Porque os gentios também fazem isso, os incrédulos também fazem isso. E quando Jesus está pregando o seu sermão no monte, ele está dizendo assim, olha, você deve amar aquele que te odeia. E se alguém te pedir a túnica, dá a capa. E se alguém mandar você andar uma milha, caminha com ele 2. Porque você amar quem te faz bem é muito fácil. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Jesus estava mostrando o verdadeiro sentido do evangelho. E é interessante quando se fala do perdão. E então Jesus ensinou eles a perdoar. E aí ele diz, olha, tem que perdoar 7 vezes. E aí Pedro, talvez alguém estava pecando contra Pedro. E quando chega na 6ª vez, ele corre até Jesus dizendo, olha Jesus, é só até 7 mesmo, né? Quando dá 7, a partir da 8ª eu posso voar no pescoço e apertar. Aí Jesus, não Pedro, você não entendeu, não é 7. Mas é 70 vezes 7, você precisa liberar o perdão. Quando Jesus fala isso, os discípulos dão uma olhadinha para ele. E a inscrição bíblica diz que os discípulos falam, Senhor, então aumenta a nossa fé, porque é difícil perdoar. E Marcos tem esse sentimento perdoador, porque a Bíblia vai dizer que se você abençoar o teu inimigo, brasas vivas se acumularão pela sua cabeça. Paulo também faz essa afirmativa em Romanos. Mas essa brasa que queima sobre a cabeça, não queima sobre a cabeça de quem abençoou, mas queima sobre a cabeça daquele que era inimigo e foi abençoado.
Porque a melhor forma de você ganhar o teu inimigo, ganhar quem não gosta de você, ganhar quem te persegue, é abençoando ele. Porque abençoando ele, eles verão o amor de Deus sobre a tua vida. Para o crente, na verdade, não há os inimigos. O inimigo é apenas o adversário. Mas as pessoas nos veem, às vezes, como inimigo. E a Bíblia diz, olha, seguir a santificação e a paz com todos, se possível. Porque as pessoas nos odiarão. E como eu ganharei aquele que me odeia? Mostrando o amor de Deus que existe sobre a minha vida. Foi assim que Davi ganha Saul, porque o Senhor entrega Saul nas mãos dele. Ele poderia matar o inimigo, mas ele não achava Saul inimigo, ele achava Saul apenas ungido de Deus. E quando Saul entende que poderia Davi ter arrancado a sua vida e não arrancou, então Saul vê que ele era verdadeiramente o escolhido de Deus, porque só quem tinha o amor de Deus poderia amar o seu inimigo. O mundo vai ver Cristo nas nossas vidas, vai ver Cristo na igreja, quando nós amamos o pecador, quando nós amamos o caído, quando nós amamos o que nos persegue, que nos ofende, o que nos tenta prejudicar, quando ele pensa que nós viemos até ele para dar o golpe e para terminar a sua história. Então nós estenderemos a mão a ele, levantaremos a ele e nos apresentaremos a ele o mesmo Cristo que mudou a nossa vida, mudará a vida daquele outro. Marcos tem esse sentimento, ele quer ganhar os romanos. E como ele quer ganhar os romanos? Ele escreve o evangelho aos romanos. E ele escreve, e Marcos tem uma estratégia. Porque todo evangelismo tem que ser acompanhado de uma estratégia. E ele quer apresentar a Jesus como Jesus que faz milagres. Então Marcos é aquele que apresenta Jesus como aquele que mais faz milagres de todos os evangelhos. Marcos é o que mais apresenta os milagres de Jesus. Ele estava olhando e dizendo, olha, vocês querem alguém que cura? Eu tenho Jesus que cura. Vocês querem alguém que liberta? Eu tenho Jesus que liberta. Vocês querem alguém que expulsa demônio? Eu tenho Jesus que expulsa demônio. Não existe situação que ele não possa transformar. Esse é o Jesus que eu vos apresento, segundo Marcos. Quando você chega em Lucas, Lucas está dizendo a mesma coisa em outras palavras, apresentando o mesmo Jesus do impossível. Mas quem é Lucas? Lucas é o mais culto. Lucas é aquele que é conservo de Paulo. Paulo é extremamente instruído, é poliglota, cursou faculdade, tem influência, é judeu, mas tem cidadania romana, cresceu aos pés de Gamaliel, é estudante da filosofia. Lucas é médico, também tem um grau intelectual muito grande. E pode ser que os dois conversem mais, porque existe. Pedro, ele afirma em uma das suas cartas dizendo que as palavras de Paulo eram de difíceis interpretação, porque o grau intelectual deles era muito alto. Lucas escreve o teu evangelho aos gregos. Quem são os gregos? São os mais estudiosos. Até hoje as nossas crianças estudam na escola os filósofos gregos. O que os gregos pensam? Eles pensam em chegar ao auge através da sabedoria. Quanto mais eles estudam, quanto mais eles têm conhecimento, mais eles evoluem. Por isso que Lucas está apresentando Jesus como um homem perfeito. Os gregos imaginavam, eu estudando eu se torno próximo da perfeição. E Lucas é aquele que apresenta Jesus, é o único que apresenta os detalhes, os pormenores do nascimento de Jesus. E por que é que Lucas apresenta os detalhes do nascimento de Jesus? Porque ele estava escrevendo aos gregos dizendo, olha, vocês querem alguém perfeito? Só existe alguém perfeito, tão perfeito que nasceu de uma virgem, ele viveu perfeito. Lucas é o único que apresenta a adolescência de Jesus, porque ele está dizendo,
Vocês querem um adolescente perfeito? Jesus é esse adolescente perfeito. Lucas, como os demais evangelistas, apresenta a carreira de Jesus, os 3 anos e meio de ministério, e ele está dizendo, entre aspas, vocês querem alguém com vida perfeita? Jesus é o único que tem vida perfeita, porque ao longo da sua vida ele jamais errou, ele jamais pecou. Lucas também apresenta a morte, e a morte de Jesus foi perfeita, porque foi aquele que injustamente foi julgado e condenado injustamente, logo a sua morte foi perfeita. Ele era tão perfeito que o seio da terra não pôde contê-lo, e devido à sua perfeição, ao terceiro dia, quando as mulheres se apresentaram frente ao sepulcro, a pedra já estava removida, porque o Senhor perfeito havia ressurgido de forma perfeita, de tão perfeita, que ficando alguns dias com aqueles irmãos, o anjo apareceu, à medida que ele seria assunto ao céu, trazendo-lhes a maior promessa: ora, varões galileus, esse que vós viste subir, da mesma forma um dia ele retornará entre as nuvens. Ele era tão perfeito que foi ao céu e se assentou à direita do Pai. Aleluia! Querem gente perfeita? Olhe para Jesus, era o discurso de Lucas. Aleluia! Lucas, ele é tão peculiar que ele não só inicia a sua história falando de Jesus, mas ele inicia o seu relato antes do nascimento de Jesus, porque o capítulo 1 está falando do nascimento de João. Então ele não quer só tratar de Jesus, ele quer tratar de João. E quando se fala de João, se fala também dos seus pais, Isabel e Zacarias. Lucas está tratando os pormenores da história deles. Quem é Isabel e Zacarias? Isabel e Zacarias são aqueles que a Bíblia diz eram pessoas irrepreensíveis diante do Senhor. Se Isabel e Zacarias congregassem aqui com os irmãos, seria aquele mais assíduo, seria aqueles mais prestativos, seria aquele que não faltava do culto, seria o primeiro a chegar, o último a sair. Se Isabel e Zacarias congregassem aqui, o pastor André diria: irmãos, temos que ser igual a eles, porque eu nunca precisei chamá-los no gabinete pastoral, porque eles têm uma vida irrepreensível diante de nós. Eles eram modelos. Se Isabel e Zacarias, se Zacarias trabalhasse uma empresa, certamente o dono da empresa diria: eu nunca tive um funcionário como Zacarias. Ele não se atrasa, ele não mente, ele não rouba, ele não faz fofoca, não passa atestado falso, não é preguiçoso. Ele é um funcionário exemplar, ele é irrepreensível. Se você consultasse os vizinhos de Zacarias, eles diriam: eu moro há 40 anos do lado deles. Mesmo eles sendo crentes, eu não tenho problema nenhum com eles. Toda a vizinhança gosta muito deles, porque eles tinham um proceder irrepreensível. Mas tinha um problema. Alguém poderia olhar e dizer: se Isabel e Zacarias tivessem um filho, certamente seria feliz essa criança, porque assim como eles são bons em tudo, eles seriam excelentes pais. E aí estava o detalhe, porque eles eram de proceder perfeito, tementes a Deus. E Zacarias era sacerdote e estava diante do Senhor, adorando ao Senhor no templo. E mesmo adorando ao Senhor no templo, mesmo tendo uma vida irrepreensível, mesmo tendo testemunho perfeito diante de Deus e dos homens, ele tinha um grande problema dentro da casa dele. Isso quer dizer que quando Jesus diz que as aflições nós teríamos, não se confunde com o evangelho moderno que diz: olha, se você tem problema é porque alguma coisa está errada. Nós viemos até falando no carro com a minha esposa,
a mania de alguém dizer, olha, ficou doente é porque está no pecado. Mas a mulher era doente, ela era estéril. E mesmo assim ela tinha um problema apesar da sua fidelidade. Quer dizer que o problema do crente não é atestado dizendo que você está em pecado. O problema do crente não é atestado que Deus não está na sua vida. O problema do crente, pelo contrário, ele sinaliza o oposto. Porque apesar do meu problema, apesar do seu problema, apesar dos nossos problemas, nós estamos aqui e adorando o nome do Senhor. Quer dizer que apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, Deus está nos sustentando em meio às dificuldades da nossa vida. Aleluia! Interessante que quando você lê a história de Zacarias, ele está entrando no templo, ele está queimando incenso para Deus, e o texto de Lucas vai dizer que quando a fumaça subia, o povo se alegrava, porque era sinal que Deus recebeu o sacrifício. Então ele queimava o incenso, o povo se alegrava, mas quando ele retornava para casa, o povo estava feliz, mas ele estava triste, porque ele olhava para a mulher e dizia, os anos estão passando e você não gera filhos. A vida sacerdotal, a vida do crente, a vida pastoral, a vida dos obreiros, de quem faz a obra de Deus, é exatamente como a de Zacarias. Ele está profetizando a bênção, precisando da bênção. Ele está estendendo a mão para abençoar, sendo que alguém precisa estender a mão para abençoá-lo. Ele está dizendo, não, Deus é contigo, mas precisando ouvir, Deus é com você também. E a vida do profeta, muitas vezes, não é aclamado no meio da multidão, mas a vida do profeta, às vezes, é escondido dentro da caverna, como Elias, porque embora ele estava em ascensão, estava em evidência, o rei não conhecia ele, o rei conhecia ele, mas ele se sentia pequeno, ele se sentia limitado, a ponto de olhar para Deus e dizer, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, arranca a minha vida, porque a vida do profeta é a sós com Deus. A vida do profeta é na intimidade com Deus. Por isso que Jesus falou assim, olha, você tem algum problema? Vai para a intimidade com Deus. E por isso que ele fala, olha, entra dentro do teu quarto e fecha a porta, e tem um momento a sós com Deus, porque o teu Deus que te vê em oculto, ele te recompensará. A vida ministerial não começa no altar. A vida ministerial não começa com o microfone na mão. A vida ministerial começa a sós com Deus. E alguém diz, não, mas eu queria tanto, mas queria o altar. Mas não começa no altar, começa na sua vida cotidiana, no seu relacionamento com Deus. Quem prega não começa pregando aqui, quem canta não começa cantando aqui, quem tem um ministério pastoral não começa pastoreando, mas começa tendo intimidade com Deus. Zacarias tinha um privilégio de ter a intimidade, de ser de linha sacerdotal, entrar no templo, adorava a Deus, o povo se alegrava, mas ele voltava para casa e o problema estava esperando ele. E alguém diz assim, quando tudo estiver bom eu vou para a igreja, quando tudo estiver bom eu vou até cantar no grupo de louvor, quando toda a minha vida se acertar, então eu vou fazer alguma coisa para Deus. E alguém diz assim, não, primeiro eu vou arrumar um emprego, depois eu vou ganhar dinheiro, depois eu vou me casar, e depois eu vou fazer a obra de Deus. Você nunca vai fazer, porque se ele esperava Deus arrumar a vida dele para ele adorar a Deus, jamais ele entraria dentro do templo. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os adoradores que adorem espírito e verdade. Se Deus procura, é porque não existe em qualquer lugar. Porque o verdadeiro adorador, ele não vai adorar só quando tudo está bem. O verdadeiro adorador não vai adorar só quando tem dinheiro, está todo mundo com saúde.
Porque as pessoas dizem assim, não, eu estou com uma dor nas costas, eu não vou na igreja. Eu tive um problema no trabalho, eu não vou na igreja. Mas é aí que você precisa ir, porque o adorador, ele não tem condicional para a sua adoração. Estando tudo bem, ele tem o desejo de adorar, mas estando tudo ruim, ele tem o desejo de adorar da mesma forma, porque a sua adoração é a respiração da sua alma, e ele não vive sem ter a vida. Hoje eu não vou para a igreja. Se eu ir lá e voltar, eu não vou mais queimar o incenso. Se Deus não fizer o que eu quero, eu não vou fazer o que Ele quer. Essa é uma oração da igreja moderna que se corrompeu. Quando fala Deus, é Deus do impossível, porque Ele não se submete à chantagem humana. A oração moderna coloca Deus na parede. Se tu é Deus, tu faz. Ora, exatamente porque Ele é Deus, Ele não deve satisfação nenhuma ao homem. Por isso, meio tantos louvores que saem por aí, eu gostei de um que eu vi esses dias dizendo: se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Paulo e Silas está preso, estão torturados. E por que eles estão presos lá em Atos? Porque fizeram a obra de Deus. Porque expulsaram o demônio da menina da adivinhação. E ao invés de alguém tocar a corneta, jogar confete, bate neles, prende neles. E agora eles estão presos. E eles poderiam dizer: olha só, nós fizemos tudo certo. E ao invés de eu ganhar aplausos, eu ganhei chicote. Ele poderia olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor é ingrato, se o Senhor está na minha vida mesmo, faz alguma coisa por mim. Pelo contrário, mesmo sabendo que eles iam morrer, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam e oravam a Deus, porque se eles estavam bem, eles adorariam, mas se eles estavam todos machucados perto da morte, eles continuavam adorando Deus da mesma forma. Quando a irmã citou, é importante que as pessoas adorem Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é Senhor, Deus do impossível, e não porque Ele tem poder para fazer, porque se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus, e Deus procura pessoas que amem Ele por aquilo que Ele é, não porque Ele vai pagar as suas contas, não porque Ele vai abrir a porta do emprego, não porque Ele vai sarar as suas enfermidades, mas porque Ele é Deus e nós precisamos dEle. Oh, aleluia! E existe uma multidão que não entendeu o significado do Evangelho. Acha que Deus é aquele que você fica dando ordem para Deus. Às vezes tem pessoa que imagina Deus como um bobão, que eu mando, Ele tem que fazer. Se ele tivesse, como se Ele estivesse precisando de alguma coisa minha. É eu que dependo dEle, é eu que preciso dEle. E o Evangelho é aquele que ergue a sua mão para Jesus, decide, aquele que desce as águas batismais, ele decide por Jesus, ele está fazendo um compromisso com Deus, estando as coisas boas, estando as coisas más. Se eu fosse você, eu adorava incondicionalmente, porque Ele continua sendo Deus em absoluto. Deus tem que ser o dono da sua vida. O ser humano moderno é tão prepotente que ele dá alguns minutos da vida dele para Deus e acha que Deus tem que fazer o que ele quer. Ele dá um domingo à noite para Deus e acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer. Aleluia! Aleluia! Deus não divide os seus com ninguém. Engana-se quem acha que Deus só precisa de alguns minutos da sua vida. Ou Deus domina as 24 horas da tua existência, ou simplesmente Deus não está dentro desta casa. Deus não quer 20, 40, 50% da tua vida. Deus quer você por inteiro, corpo, alma e espírito. Aí você pode dizer: Deus está em você. Aleluia, aleluia. E é interessante que Zacarias, ele entrava no templo. E quando você olha o templo, ele tinha algumas divisões. Ele tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Eu tenho falado muitas vezes, as pessoas com a tecnologia, com o WhatsApp, o celular e tal, vira e mexe, as pessoas veem minhas postagens. Eu acabo de postar alguma coisa na internet, daqui a pouco tem alguém me perguntando alguma coisa.
E a pergunta das pessoas é muito assim, pastor André. Pode fazer isso, pastor? E tem coisa que não adianta mais falar pode ou não pode. E eu comecei a falar assim, depende da distância que você está de Deus. Porque aquele que está para o lado de fora, não adianta você falar para ele que não pode, porque ele não conhece Deus. Então você divide o templo entre os que estão para o lado de fora. E quem está para o lado de fora, às vezes até se arrisca a falar alguma coisa de Deus, mas ele não conhece, ele está para o lado de fora. Como ele vai dar palpite nas coisas de Deus? E é o que você mais tem lá fora. Daí eu decidi não discutir com gente de fora mais. A pessoa nunca leu a Bíblia, como ele quer provar alguma coisa na Bíblia? Vai ler a Bíblia primeiro, depois nós vamos falar da Bíblia. Porque senão ele vem com teorias humanas. Falei, você está do lado de fora, você não entende, tem que entrar para o lado de dentro primeiro. E quem entra para o lado de dentro, o primeiro compartimento que ele encontra é o pátio. E que é o pátio? O pátio é o lugar de serviço. O pátio vai levando os animais para ser sacrificado, e tem sangue, e tem uma espécie de uma churrasqueira que queima gordura. Quem chega na igreja, ele chega de uma forma operacional. Só que a parte operacional não é a melhor da igreja. Existe um outro compartimento que chama lugar santo. Todas as vezes que entrava-se no templo, o sacerdote como Zacarias, ele tinha que passar pelo pátio. Mas o melhor lugar não é o pátio. Havia um melhor lugar que era o lugar santo. E a multidão moderna, ela vem até a igreja, mas ela para no pátio. Ela para em um conhecimento muito superficial do que é Deus. Mas aquele que foi lá no lugar santo e no santo do santo, ele volta dizendo para quem está no pátio, olha, a melhor parte está lá dentro. E se eu fosse você, eu entrava lá dentro para contemplar a glória de Deus. E quando Zacarias vê o anjo está à direita do altar de incenso. Porque para chegar no lugar, no santo do santo, não é tão fácil. Porque ali tem um compartimento antes do santo, que é o lugar santo. E a Bíblia vai narrar. Tem uma mesa. E essa mesa tem 12 pães. 6 e 6. E o sacerdote, antes de entrar no santo do santo ou no serviço do Senhor, ele tinha que comer do pão antes de entrar no santo do santo. E a Bíblia vai nos dizer que não só de pão material viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem quer conhecer a glória de Deus, como foi cantado, primeiro precisa comer do pão. E o pão que nós comemos hoje chama-se palavra de Deus. Não tem como conhecer a glória de Deus sem conhecer a palavra de Deus. O sacerdote tinha que comer daquele pão. Mas logo ao meio havia um candelabro. Candelabro esse que era lá no tempo de Samuel, que ele tinha que manter colocando azeite. E candelabro é aquilo que produz luz. E antes do sacerdote entrar no santo do santo, ele tinha que passar pelo candelabro. E a Bíblia nos diz, vós sois sal da terra, mas também sois luz do mundo. E ele diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam. E só é luz aquele que tem um modo diferente de vida. E que tem um modo diferente de vida vive uma vida separado. E aquele que é separado tem uma vida santa para com Deus. Quer dizer que só conhece a glória quem comeu pão, mas quem tem uma vida santa para com Deus. É por isso que às vezes nós queremos que as pessoas recebam essa glória. Nós queremos que as pessoas sintam essa glória. Mas se não comer do pão e não tiver a luz, também não tem acesso a essa glória. E por último, no lugar santo, havia o altar de incenso. Era onde Zacarias queimou incenso. O incenso é para adoração. Então, além de comer do pão, ter uma vida santa, para conhecer a glória de Deus, a pessoa precisa ter um coração adorador, que tem o desejo de adorar a Deus.
E Zacarias, mesmo não colocando Deus na parede, um dia ele chega e ao lado do altar de incenso tem um baita de um anjo. Ele leva um susto e o anjo fala: olha, chegou o dia da tua bênção, Zacarias. Você já está velhinho, a sua esposa já está idosa, mas Deus ouviu a tua oração. Prepara, porque já que você esperou, Deus não vai te dar qualquer coisa não. Vindo um varão aí, e esse menino será preparará o caminho para o Senhor. E quando Zacarias, ele esperou tanto por aquele milagre, na hora que o milagre chegou, ele duvidou. Falou: como que vai acontecer isso? Aí o anjo disse: rapaz, você vai jogar fora agora a melhor hora da tua vida, por causa da tua boca grande. Vamos fazer o seguinte, para você não perder a benção, você vai ficar mudo até que se cumpram essas palavras. No momento mais feliz da vida de Zacarias, que ele queria sair do templo dando um pulo de 2 metros de altura, dizendo: Deus ouviu a minha oração. Ele estava mudo para que não perdesse a benção dele. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossa é ficar mudo diante da adversidade. É aceitar a vontade de Deus, mesmo quando nós não queremos ela, mas se é a vontade de Deus, eu estou aceitando, eu estou obedecendo. E ali Lucas, estou partindo para o final, ele traça um paralelo entre a manifestação de Deus a Zacarias e a manifestação de Deus a Maria. Porque o mesmo anjo que aparece a Zacarias, depois de 6 meses aparece a Maria. Ele aparece a Maria, e o anjo chega dentro do quarto de Maria e diz: salve, agraciada. Maria era crente, irmão, que não é todo dia que aparece anjo falando com a gente, não. Ela não correu, não gritou, olhou o anjo, opa. E o anjo falou para ela: eu tenho 3 notícias para você. Ela: opa, é de Deus, manda aí. Primeira notícia: você será mamãe. Se ela fosse pentecostal, dizia: glória a Deus, você é mamãe, tô noiva. Maravilhoso. Segunda notícia: será um menino e chamará Jesus. Ela: meu Deus do céu, José vai amar, vai ser um menino, nosso primogênito. Ainda o anjo está dando nome. Terceira notícia: ele será filho do Deus Altíssimo, e o seu reinado jamais terá fim. Aleluia. José não vai gostar dessa notícia, mas Maria poderia rejeitar o plano de Deus, poderia duvidar do plano de Deus, mas a única dúvida não era relacionada a Deus, como diz Zacarias, mas a sua dúvida era relacionada a ela. Ela diz: como se dará tal fato, se eu não conheço homem algum? Então o anjo dá a fórmula para ela, dizendo: virá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo lhe cobrirá. Aleluia. Maria olha e diz assim: se é virtude, se é poder, se é Espírito Santo. Ela olha para o anjo e diz: cumpra em mim segundo a palavra do Senhor sobre a tua serva. Fazer a obra de Deus, todo mundo acha bonito, irmão, mas assumir a responsabilidade da obra que é muito difícil. Porque ela sabia que assumindo a responsabilidade poderia ser morta pela lei. José poderia não querer casar-se com ela, a família poderia rejeitar, mas ela falou: se é Deus que tem um plano para a minha vida, eu vou aceitar o plano de Deus, custe o que custar. Ela estava abrindo mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E sabe quando Deus usa o profeta, e o profeta fala assim: ó, para saber que é você, e aí o profeta falou uma coisa que só você e Deus sabe. O anjo fez isso. Falou assim: ó, para saber que isso é verdade, a tua parente Isabel, que era velhinha e era estéril, já está grávida de 6 meses e vai abraçar um filho. E o anjo foge. Quando ela ouve isso, ela fala: opa, é agora que eu vou para a casa dela. Já arruma um animal, e a Bíblia diz que ela vai para as regiões montanhosas de Judá, aonde morava a sua prima. E quando ela vai chegando, e ela avista Isabel, Isabel avista Maria,
Isabel já está grávida de 6 meses. E à medida que elas vão se aproximando, Jesus já está em Maria também. E à medida que elas vão se aproximando, João Batista percebe a presença de Jesus já no ventre de Maria. E quando ela se cumprimenta, a manifestação do poder de Deus entre elas. E João, que estava na barriga de Isabel, é cheio do Espírito Santo, cumprindo a primeira profecia que dizia: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E o Espírito Santo que está nele, ele com 6 meses no ventre quer profetizar, mas não pode. Então o Espírito do Senhor que está sobre nele pega Isabel. Isabel olha para Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Olha para a barriga de Maria e diz: e bendito é o fruto deste ventre. Maria olha e diz: olha, o Senhor contemplou a humildade da tua serva, e agora todos me dirão: bem-aventurada eu sou. Louvado é o nome do Senhor. Quando Lucas acaba de escrever isso, Lucas fica maravilhado. Ele diz: uma que não conhecia homem ficou grávida do Salvador, e a outra que já era estéril e velha engravidou de João. Quando ele termina de relatar, por conta própria, possivelmente o verso 37, ele emocionado diz: porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Louvado seja Deus. Coloque-se em pé, por favor. E Lucas é o único evangelista que escreve 2 textos que não tem nenhum outro evangelho, chamado, primeiro, o Cântico de Zacarias, que diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidades pela boca dos seus profetas. Segundo o relato que só tem no livro de Zacarias, o Cântico de Maria, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada. Aleluia. Qual é a boa notícia para você se alegrar? Que passou Maria, passou Zacarias e passou Isabel, mas o Deus do impossível continua. Certamente nós vivemos cercados dos impossíveis. A tua fidelidade, a tua persistência e a tua vinda esta noite pode fazer que o mesmo cântico dos lábios de Maria seja o seu cântico. O mesmo cântico dos lábios de Zacarias seja o seu cântico. Que você possa, ao término do culto dessa noite, dizer: olha, o Senhor me fez bem-aventurado dentre muitos, dentre tantas as nações. O Senhor me escolheu por tua bondade e me abençoou esta noite. Você que acredita, segura a tua mão, eu quero orar com você. Segura a tua mão lá em cima. Qual é o teu impossível? Qual é aquilo que foge do teu controle esta noite? O que é que aflige a sua alma? Só este Deus pode fazer. Não sou eu, não é o pastor André, não é os obreiros desta casa. Mas se você conseguir entrar no Santo dos Santos, comendo desta palavra, santificando a tua vida e adorando a Ele, o milagre está aonde a glória de Deus está. O milagre está aonde o poder de Deus está para manifestar sobre a tua vida. Então feche os seus olhos, comece a orar nesta noite. Deus bondoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, aonde estão as pessoas que precisam do impossível? Aonde estão as pessoas que estão dentro do Santo dos Santos esta noite, meu Deus? Aonde a tua glória resplandece, aonde o teu poder é verdadeiro, Senhor.
Se nós não entrarmos diante do auge da tua presença, nós também não alcançaremos o teu milagre, Senhor. Meu Pai, nesta noite eu sei que há pessoas necessitadas nesse santuário, ó Deus. E eu sei que há um Deus poderoso